Quem é pentecostal vai entender isso aqui. O fogo revela as víboras ou as cobras. Eu quero falar sobre isso com você. Bora lá. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao Devocional Pregai. E nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos e hoje é dia de finalizarmos a leitura deste livro. Amém? Hoje é dia de lermos os capítulos 25, 26, 27 e 28. Tá bom, queridos? Eu quero compartilhar um texto aqui bastante conhecido e eu quero falar sobre essa questão aqui abordada de que o fogo, ele revela as víboras. Amém? Olha o que o texto diz no capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Amém? Olha só que interessante. Paulo, do capítulo 25 ao 28, ele vai passar por alguns embates, né? E ele está passando de prisão para prisão. E agora ele estava indo em direção a Roma para ser julgado conforme o seu pedido mesmo, para ser julgado em Roma. E nessa ida para Roma, nessa viagem para Roma, o barco em que Paulo estava, ele vem a naufragar, ele vem a quebrar-se. E a tripulação então chega até a ilha de Malta por se agarrar nos destroços deste navio. Então, ao chegar nessa ilha, eles são recebidos, ali acendem uma fogueira, está um dia frio, chuvoso, e as pessoas daquela ilha acendem uma fogueira e Paulo está pegando gravetos. Só que quando Paulo está pegando os gravetos, uma víbora vai lá e morde a mão de Paulo, porque Paulo está pegando os gravetos para colocá-los ali no fogo. E ela tentando fugir do fogo, preste atenção nisso e traga para o âmbito espiritual. Ela tentando fugir do fogo, ela vai e morde a mão de Paulo. E o primeiro ensinamento que eu tiro disso é o seguinte: onde tem fogo, tem inimigo batendo em retirada. Então, por isso, nós precisamos aumentar a nossa intensidade de oração, de jejum, de busca pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas, pela presença de Deus nas nossas vidas, por essa comunhão linda e maravilhosa com Jesus nas nossas vidas. Porque onde tiver presença de Deus, tem inimigo batendo em retirada. E mais que isso, tem inimigo se revelando. Então nós precisamos aumentar essa intensidade, aumentar esse fogo, essa adoração, essa busca pela presença do Senhor. E daí vai dizer o texto que essa cobra venenosa, essa víbora, ela morde a mão de Paulo. Só que Paulo, ao invés de se desesperar, ele vai lá e acaba sacudindo essa víbora ali no fogo. E ela solta a mão dele. Quem está de fora analisando a situação, vai lá e vai dizer: olha, eles foram castigados no mar, o barco se quebrou, veio a naufragar, e eles não morreram e chegaram até aqui, beleza. Só que por justiça, ele não vai continuar vivo. Ele vai morrer por conta do veneno dessa cobra venenosa. Só que Paulo passa-se o tempo, eles esperando que Paulo inchasse, ou que ele caísse ali e morresse, né? Não acontece nada disso que eles estavam esperando. E Paulo permanece vivo ali. E vão achar então que Paulo é um Deus. Olha só como é que são as coisas.
Quem está de fora não está entendendo nada de quem tem uma vida verdadeiramente com Deus. Quem está de fora vai julgar, vai pensar diversas coisas, porque não entende o que é ter de fato uma vida com Deus. Para entender o que é ter de fato uma vida com Deus, somente alguém que tem uma vida com Deus olhando de fora. Aí esse compreende. Mas fica em paz, porque o fogo, ele ainda revela quem é e revela também quem não é. Amém? Que Deus abençoe sua vida e fique na paz do Senhor Jesus.